Essa pergunta é uma pergunta muito boa também, eu já respondi ela algumas vezes, inclusive aqui na página. Existe um quadro que pode vir associado ao transtorno do espectro do autismo, que a gente chama de tremores essenciais. Tremor essencial é uma doença, tem CID, é uma doença. Ela pode acontecer de forma isolada ou ela pode acontecer de forma comórbida com outros transtornos, como por exemplo o transtorno do espectro do autismo, como por exemplo epilepsia ou como por exemplo deficiência intelectual. Então, embora o nome da doença seja tremor essencial, ela não é caracterizada só por tremor. É claro que o tremor é o quadro principal, é o quadro mais marcante, né? Então, como que é esse tremor? Esse tremor, habitualmente, ele tem um início que ele é mais gradual. Ele começa habitualmente de um lado do corpo e pode progredir durante meses, anos, progredir para o outro lado. Algumas vezes esse tremor ele pode começar já dos dois lados do corpo, né? Ele tende a piorar na ação. Então, ele é considerado um tremor de ação. Então, quando o indivíduo vai executar alguma coisa, vai pegar uma caneta, pegar um copo, vai mexer em alguma coisa, esse tremor tende a ficar mais intenso, a ser exacerbado. Quando o indivíduo está parado, esse tremor pode até desaparecer. Normalmente desaparece. Normalmente, ele acomete muito mais membros superiores do que membros inferiores. Em muitos casos, ele vai acometer somente as mãos. Em alguns casos pode comprometer também a cabeça. Então o indivíduo, além de ter o tremor na mão, ele é um tremor fino, um tremor de extremidade, de ação, mas além de ter esse tremor nas mãos, ele pode comprometer também a cabeça e a criança ter um balancim durante o dia, enquanto ela está acordada. Algumas vezes, em crianças autistas, isso pode ser confundido com uma estereotipia. E na verdade não é o tremor essencial comprometendo a cabeça, né? Uma coisa interessante é que ele pode ser agravado por fatores emocionais. Então, quando a criança está tranquila, tem pouco tremor essencial. Quando a criança fica mais tensa, mais nervosa, ou mais ansiosa, ou mais frustrada, aumenta o tremor essencial. Alguns alimentos podem piorar. Por exemplo, a gente sabe que o excesso de consumo de cafeína piora o tremor essencial. A variação ambiental também pode mudar o tremor essencial. Então, em dias extremamente quentes, a criança pode ter mais tremor essencial. Em dias frios, muito frios, a criança também pode ter mais tremor essencial. De uma forma geral, pessoal, o tremor essencial ele é uma doença benigna. Algumas vezes ela pode ir piorando conforme essa pessoa vai envelhecendo, depois de 40, 50 anos de idade, mas ele não é um tremor incapacitante, ou seja, é diferente da doença de Parkinson, por exemplo, né? A doença de Parkinson ela vai piorando ao nível tal que o indivíduo vai perdendo a capacidade de executar movimentos de uma forma precisa, eficaz, eficiente. O tremor essencial não. Embora ele possa passar por períodos de melhora e períodos de piora, ele habitualmente, na imensa maioria das vezes, ele não vai comprometer as questões ocupacionais daquele indivíduo. Então, não vai comprometer as atividades de vida diária, não vai comprometer as atividades de vida prática, não vai comprometer as atividades escolares, né? Geralmente não chega nem a alterar a escrita das crianças, em alguns casos pode. E aí muitas vezes você vai ter que fazer fisioterapia, terapia ocupacional para tentar melhorar a destreza motora. Mas não é o comum. O comum é que o tremor essencial ele seja discreto, ele é perceptível, se você estiver prestando atenção na mão da criança, você vai perceber, mas habitualmente ele não compromete as questões ocupacionais da criança. E, respondendo especificamente a pergunta, sim, você pode ter tremor essencial junto com o transtorno do espectro do autismo, até porque uma parte considerável dos tremores essenciais eles são de natureza genética.